Olá, amigos! Bem-vindos ao bloco da área de Comunicação Social Espírita da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS, que está sendo gravado aqui durante o 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. E durante o nosso bate-papo, temos 3 convidados aqui muito especiais que vão estar falando conosco sobre os desafios da comunicação social espírita com Jesus. Mas antes, vamos nos apresentar então para o público. Eu me chamo Vanessa, sou trabalhadora da área de comunicação social espírita aqui da FERGS. Estou hoje aqui representando toda a nossa equipe. Sou alta, tenho cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta que tem um lindo sol laranja que se funde com a face do Cristo e que é um dos símbolos do Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. No estúdio conosco temos aqui Thiago Toledo, diretor da área de comunicação social espírita do Mato Grosso e também colaborador da área da Federação Espírita Brasileira. Bem-vindo, Thiago, por favor, te apresenta também pra gente. Olá, Vanessa, olá, Gabriel, Sônia, aos amigos ouvintes. Eu sou um jovem de 20 e tantos anos, tenho os cabelos cacheados, uso óculos, um óculos redondo, tenho a pele clara e estou usando uma camisa de manga longa verde musgo. Alegria imensa estar aqui com vocês e eu agradeço demais pela oportunidade, Vanessa. Muito obrigada, Thiago. Nossos cumprimentos também à nossa querida Sônia Hoffmann, que é coordenadora do projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça e atualmente também coordenadora da Assessoria de Inclusão e Acessibilidade da FERGS. Bem-vinda, Sônia. Por favor, também, amiga, obrigada. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Thiago. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes. Eu tenho cabelos longos, são coloridos, pele branca, uso óculos, sou cega e estou usando uma camiseta do Congresso verde. E estou muito satisfeita de estar aqui e nós podermos hoje conversar sobre as questões de comunicação social na perspectiva do Jesus, na perspectiva inclusiva. Muito obrigada, Sônia. Também queremos agradecer a presença do Gabriel Salum. Foi presidente da FERGS por 2 gestões, entre os anos de 2016 e 2021, e também já colaborou como diretor da área de comunicação social espírita da FERGS. Nosso abraço, Gabriel, por favor, também te apresenta pra gente. Obrigado, Vanessa, te abraçamos carinhosamente, como ao Thiago, à Sônia, aos amigos todos que nos acompanham nesse 12º Congresso, que ainda vão tomar contato com esses conteúdos todos para além do nosso evento. Eu vi o Thiago se descrever como um jovem, então eu sou uma pessoa já de meia idade, um pouco menos jovem, assim, né? Mas de cabelos castanhos, alguns já um pouco brancos, não uso óculos, tenho olhos claros, olhos verdes, a pele clara também, e estou hoje com uma camiseta do Congresso de cor cinza, e que também tem o desenho da identidade visual do nosso Congresso, que é um Jesus estilizado, combinado com um sol, que é esse sol do novo tempo, em que nós esperamos efetivamente que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais fraterna, inclusiva, acessível e cristã. E é para isso que a comunicação social espírita existe, né, meus amigos? Então nós ficamos muito felizes de compartilhar com vocês, né, com criaturas que a gente admira e conhece o trabalho há tanto tempo, dos 3 aqui, né, Sônia, Vanessa e Thiago, esse bate-papo tão gostoso. Muito obrigada, Gabriel. Pois é, eu fiquei pensando enquanto o Thiago falava que era um jovem rapaz, fiquei pensando, mas será que eu tenho que incluir essa referência de idade também na minha descrição? Mas vamos deixar por assim, então, por favor, que as mulheres preferem, de uma certa forma, ter alguns dizendo que é delicado. Vanessa, é delicado. Falei, quando eu fiz essa audiodescrição em uma oportunidade, me falaram, será que precisa? Não vou fazer. Tudo bem, faz parte. Tranquilo, meus amigos. Mas como o Gabriel estava falando, chegamos ao último dia do 12º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que teve como tema central o Sol do Novo Tempo. Sonhar, construir e viver o mundo de regeneração, tendo como proposta central justamente
a moral e o exemplo do Cristo, para que possamos seguir esse roteiro seguro para o processo de autoaprimoramento individual e coletivo, que, aliás, é o que vai nos levar a essa regeneração da Terra que todos nós sonhamos. E pelo semblante leve, alegre de todos vocês, eu acredito que todos já aceitaram esse convite para que possamos construir juntos esse mundo melhor no qual todos nós desejamos viver. Convite, aliás, que nós podemos falar com toda a segurança e certeza, muito facilitado por toda a ambiência espiritual que se construiu ao longo desses 3 dias, com o apoio da espiritualidade superior, que sempre vem ao encontro daqueles que se reúnem em prol do bem coletivo, alicerçados na base da moral do Cristo, do amor, da acessibilidade, da inclusão, da aceitação, esse mundo para todos que todos nós queremos construir. Por isso, peço licença para vocês para que possamos citar aqui um trechinho do item 4, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós conhecemos muito bem, com o título Missão dos Espíritas, onde o Espírito Erasto nos diz o seguinte: ide e pregai a palavra divina. E é esse o compromisso assumido por todos nós espíritas e também trabalhadores da área de comunicação social espírita perante as tarefas de divulgação e de difusão dos postulados espíritas. Por isso, queremos pedir a ajuda dos nossos convidados para refletirmos juntos e pensarmos sobre a comunicação. Que comunicação é essa que nós queremos ver no mundo de regeneração? Uma comunicação, como já falamos, mais inclusiva, certamente mais pacífica, mais tolerante, mais amorosa, mais alinhada com a finalidade da construção desse mundo maior. E, entendendo o papel da AXE, que é a nossa área de comunicação social espírita, iremos perguntar para o nosso querido Tiago um pouquinho sobre as 3 funções. Para quem não está nos escutando, Tiago, e que talvez esteja tomando contato pela primeira vez com a área de comunicação social espírita, tu poderia explicar para o nosso público quais são as 3 funções da AXE? A função evangelizadora, a nossa função integradora e a função midiática? Perfeitamente. Olha, em primeiro lugar, é importante lembrar que todas essas conceituações nascem desse princípio básico, dessa ideia fundamental de atuar para a divulgação doutrinária. O ide e pregai, que Erasto nos convoca na obra fundamental espírita, ele se expande, se multiplica pelas experiências espíritas em diferentes frentes de trabalho. Há ainda um autor, uma frase que circula com diferentes referências pela internet, que ora é atribuída a um autor, ora a outra eu prefiro atribuir a um autor desconhecido, que diz: ide pregai o evangelho em todas as oportunidades, se necessário use palavras. Dando a entender essa filosofia de trabalho que é essencialmente espírita, da discrição, mas da proatividade. Então, baseados nesse espírito de trabalho, companheiros espíritas têm desenvolvido atividades de comunicação em diferentes frentes. Do Eco de Além Túmulo, primeiro periódico espírita, publicado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, também fundador da primeira instituição espírita brasileira, o Grupo Familiar do Espiritismo, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, realizando seu podcast, realizando seu congresso espírita. Essas experiências têm se multiplicado com muita energia em todo o movimento espírita. A atividade do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, melhor dizendo, é reunir essas experiências, potencializando-as para compartilhar com a rede de trabalho. Em uma das áreas do CFN, a de comunicação social espírita, nós temos trabalhado a partir dessa organização filosófica, de entender as nossas atividades de comunicação social espírita a partir desses 3 tripés, que nós temos chamado de funções da comunicação social espírita, como você disse: midiática, integradora e evangelizadora.
A midiática talvez seja mais conhecida, porque diz respeito à adaptação ou à veiculação das mensagens por diferentes mídias. E mídia aqui é intermédio, é YouTube, Facebook, WhatsApp, é transmissão ao vivo. Então, é a adaptação dessa mensagem para os canais adequados com as limitações e as potencialidades de cada canal. É o que mais comumente se atribui à atividade de comunicação. Todo mundo imagina com facilidade. Quando fala de comunicação, a gente vê lá no Centro Espírita, é a pessoa que vai fazer o card da palestra, a pessoa que vai cuidar da transmissão ao vivo. Do mural antigo. Exatamente. Então, é a função mais popular. E aí o nosso trabalho é de dizer que sim, isso é tarefa nossa, mas não é a única função a qual nós nos prestamos, porque junto dessa função midiática há o tripé do equilíbrio, que são as outras funções. A integradora, que diz respeito à transversalidade da comunicação e ao nosso papel enquanto fomentadores desse sentimento de família. É a comunicação no Centro Espírita quem deve, junto das demais áreas, fomentar essa ideia de unidade, para além das caixinhas. Trabalhando com a equipe de estudo do Espiritismo, com a equipe de inclusão e acessibilidades, com a equipe da área da família, com as demais equipes, atividades integradas, para que a comunidade a qual está vinculada a essa instituição espírita seja ouvida e representada no espaço da instituição. O mesmo nos demais espaços da entidade federativa, dos núcleos regionais de unificação, enfim, para que, observando essas peculiaridades, a gente alcance a função terceira, que não é mais importante, mas funciona como uma culminância dessas atividades. A função evangelizadora diz respeito à essência da palestra, da palavra evangelizar, que não necessariamente está vinculada à atividade de infância e juventude, como a gente comumente se refere no movimento espírita. É um evangelizar no sentido mais amplo de viver o evangelho, ou, como a gente estava dizendo no início, e você fez referência, ir e pregar o evangelho em todas as ocasiões. Trazer a boa nova a todos. Sempre que necessário. A todos, Sônia. Exatamente. Essa é a nossa função, esse é o papel e a missão de todos os espíritas, em especial hoje falando dos trabalhadores da área de comunicação. Perfeito. Tu comentaste agora sobre as 3 funções da AXE, informação importante para passar para aqueles amigos que nos escutam e que não estão ambientados ainda com as atividades da área. Porém, queremos agora falar aos nossos amigos da área de comunicação Perfeito. Social espírita, para que possamos também aproveitar esse espaço e esse ambiente para falar sobre os desafios, as dificuldades, os pontos de atenção que nós temos que ter na hora de planejar as ações de comunicação social espírita, tendo em vista as 3 funções e considerando também algo que muitas vezes os nossos amigos de outras áreas não conhecem dentro dos centros espíritas, mas que a AXE ela é uma área doutrinária. Excelente. É uma área que não está, como tu mesmo falaste, dentro do centro espírita só para construir peças midiáticas, criar, propostas de arte. Ela deve e está ali para servir à questão da construção dessa difusão doutrinária de uma forma correta, edificante e que se comunique, obviamente, de uma forma adequada aos meios de comunicação. Perfeito. Então, tendo em vista todos esses desafios, a quantidade de recursos, de meios de propagação da difusão do espiritismo nesse momento, quais são os cuidados, quais são os riscos, o que nós temos que ter em mente para que nós possamos aproveitar a abrangência dessas 3 funções alinhadas com o Cristo. A minha primeira palavra aos meus colegas trabalhadores de comunicação, acho que André, o Gabriel... O Andrezinho foi lembrado aqui. Inspirando a conversa. Nosso coordenador nacional da área de comunicação social, Gabriel, Sônia, vão poder corroborar, eu imagino, que é dizer, nós não estamos sozinhos. Sim. Em muitas ocasiões, o trabalho na área de comunicação é algo solitário, porque as pessoas acreditam que você precisa de muitas habilidades para ser um trabalhador de comunicação social espírita, e isso vai fazendo com que as nossas equipes se restringam ao invés de se ampliar. Então, em muitas dessas ocasiões, falo por experiência própria, como trabalhador de centro espírita, como trabalhador de uma entidade federativa, a Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, a nossa atividade será solitária.
mas ela jamais será isolada, porque nós estamos vinculados a uma equipe de trabalho. Existe uma equipe de trabalho que é a área de comunicação social espírita, para que nós nos encontremos enquanto família. Então acho que um dos desafios principais é justamente o desafio da formação de equipes, para que a gente amplie as nossas possibilidades de trabalho. E há um outro fator que precisa ser objeto de atenção, acho que de todas as áreas de atuação, que é esse sentimento de ansiedade que paira pela comunidade, pela humanidade no tempo presente. Inúmeros pesquisadores já têm se debruçado sobre esse sentimento de ansiedade social, sobre a sensação de aceleração do tempo, aquela ideia de que hoje, nas 24 horas do dia, a gente não faz... a gente faz muito mais do que a gente fazia há alguns anos atrás, e de que isso já não é mais o suficiente. Isso é uma sensação socialmente construída, que pode gerar alguns desafios para a atividade no movimento espírita. Então, por mais que haja essa profusão de canais midiáticos, por mais que haja essas lindas e belíssimas possibilidades de divulgação, a gente precisa priorizar, a gente precisa selecionar, e não há necessidade, não é obrigatório estar em todos esses canais, produzir conteúdo para todas essas mídias. A gente pode sentar e fazer o nosso planejamento. Olha, onde a gente vai investir todo o nosso carinho? Vai ser no grupo de WhatsApp do Centro Espírita, vai ser numa página do Instagram, vai ser numa atividade para o YouTube, vai ser num ambiente offline, né? É possível que alguém faça essa estratégia. Isso que tu está trazendo, né? Identifica quais são as forças da nossa equipe, quais são as necessidades daquela comunidade espírita em que a gente está atuando, e estabelecer prioridades também. Exatamente, nascendo desse contexto, né? A gente existe para a comunidade. Até porque se a gente não presta atenção a essas circunstâncias, a gente vai querer atender de uma maneira muito ampla a função midiática, e a gente acaba desconsiderando ou cuidando menos da função integradora e da função evangelizadora. Uma vez que o nosso modus operandi ele pode se construir um desafio de convivência e um elemento de ansiedade e de estresse, de sobrecarga das próprias pessoas. E é preciso entender que é uma interface que precisa ter como base uma atitude que seja responsável e que seja factível, porque nós podemos ter várias utilizações de mídias, mas em que medida e em que ponto e como vai se viabilizar e vai ser realmente factível e vai ser eficaz e eficiente nesse processo todo de levar a proposta evangélica, a boa nova, não é? O id, o pregar. O id, o evangelizar que Jesus traz, e aqui estou retomando uma palavra que tu utilizaste, Tiago, no início, quando tu disseste, eu sou jovem, mas jovem não é essa proposta comunicativa. Jesus já veio trazendo há muito tempo essa proposta comunicativa, não é? E trabalhando ali com uma série de diferenças, mas ele não esteve solitário, ele esteve com os seus discípulos, ele esteve com o povo e utilizou de várias possibilidades que levaram e que trouxeram aquelas pessoas e que até hoje, atualmente, nós ainda temos presentes tudo isto, não é? Essas grandes importâncias. Então, ele mostrou claramente o quanto nós precisamos trabalhar com essas interfaces, mas de uma forma factível, de uma forma atitudinal, responsável, uma ordem social. Perfeito. Muito obrigada. Nossa, Sônia. Que contribuição. Tiago, eu quero aproveitar um gancho que tu deixou. Eu acho que talvez sem querer ou querendo, tu já deu uma indicação muito interessante de como nós podemos expandir as nossas equipes de comunicação dentro dos centros espíritas. Quando a gente olha para as funções da AXE e para esse infinito de possibilidades de conteúdo que nós podemos construir na ação evangelizadora, integradora e midiática, nós precisamos contar com o apoio e o auxílio de colegas, irmãos de ideal que tenham diferentes habilidades. Com certeza. E isso
é sempre muito importante, muito interessante dentro da construção de uma equipe, porque a gente conta com a diversidade. Perfeito. Que é muito importante. Então, acho que sem tu querendo, foi já essa dica. Pensar isoladamente nas tarefas, definir realmente quais são as nossas prioridades, e na medida que nós avançamos, conseguindo construir um caminho sólido de trabalho, nós podemos aí agregando outros irmãos que vão nos auxiliando em outras tarefas, em outras funções. Não precisamos fazer tudo ao mesmo tempo. O mais importante para nós, como espíritas e divulgadores da comunicação social espírita e de toda a mensagem riquíssima que o Espiritismo nos traz nos dias atuais, é que nós possamos seguir com Jesus. Perfeito. E há, assim, um cuidado que é observado por essas equipes de trabalho. A gente tem por hábito no Conselho Federativo Nacional da FEB elaborar os documentos orientadores, que funcionam como um catálogo de experiências desenvolvidas por diferentes atores dessa rede e que serve para multiplicar esses talentos. E temos, nesse sentido, o documento orientador da área de comunicação social espírita, que apresenta lá no seu encerramento uma página com o perfil do trabalhador de comunicação social espírita. É uma lista de uns 10, 15 itens que vão de habilidade doutrinária, conhecimento com texto, habilidade com esses canais midiáticos, que funciona para o dirigente, para a liderança espírita, catalogar ou mapear, melhor dizendo, num termo mais humano, a sua equipe de trabalho, saber para quem ele pode pedir essa ajuda, para quem ele pode pedir aquela ajuda, no sentido de formar uma área de comunicação social. Identificar aquelas competências que já estão mais desenvolvidas e aquelas em que ele precisa investir. Exatamente. Esse papel de liderança também é importante, não é? Essa liderança comunicativa. Isso é preciso também que haja dentro do processo de comunicação, até mesmo para que nós possamos, de alguma forma, compartilharmos e fazermos, e nesse processo todo de transversalização dentro do movimento e de toda a historicidade, nós podemos fazer esse processo comunicativo, utilizando sempre aquelas ferramentas, aquelas possibilidades que não só as várias mídias trazem, mas as próprias tecnologias assistivas também oferecem, não é? Com certeza. Bem lembrado. Ô, Sônia, eu quero voltar num elemento, Vanessa, que a Sônia tinha compartilhado, que é, a gente tem, falando em comunicação, a impressão algumas vezes de que é algo muito novo, de que é uma novidade, e o fato é esse que a Sônia compartilhou conosco. Essa é uma experiência ancestral, pautada na vivência de Jesus encarnado, e a gente tem outras referências. Allan Kardec foi exemplar na utilização de diferentes mídias para divulgação doutrinária, seja nas viagens, na publicação dos livros e na publicação da Revista Espírita. E há uma atividade de comunicação que é uma das mais ancestrais do movimento espírita, que é exposição doutrinária. E a gente precisa falar sobre esse paradigma. Ótima lembrança. Atividade de palestra pública na organização do Orientação ao Centro Espírita, que é um dos nossos documentos orientadores, está com comunicação social espírita. Exato. Então, escala, construção de tema, preparação de palestrantes está conosco. Sei que na prática isso é um pouco diferente, né? Tem Estamos experiências caminhando. Tem a atividade de palestra que é com a área de estudo do espiritismo, que é uma área específica em termos filosóficos e na proposta de organização das atividades. Preciso lembrar, como atividade de divulgação também, que isso está conosco. Então, o palestrante é comunicador espírita. Exatamente. Eu gostaria de aproveitar os ganchos aqui que o Tiago nos trouxe para fazer uma pergunta para a Sônia. Sim. Sônia, tendo em vista a importância do papel evangelizador, da função evangelizadora da comunicação social espírita para a transformação da humanidade terrena, e aliás é sobre isso que estamos conversando ao longo desses 3 dias, como podemos entender o papel da comunicação inclusiva nesse mundo de regeneração? Pois então, esse papel assim, dessa comunicação inclusiva, embora ela venha sendo trazida desde muito tempo, não é? Ela vem justamente trabalhando com essa questão de que nós estamos na atualidade de uma forma muito tímida, mas muito segura, trazendo essas possibilidades e mostrando
Então, aqui, a partir de uma modificação da nossa atitude, especialmente da nossa atitude, e retirando das questões da inclusão, porque muitas pessoas pensam que falar em alguma coisa de uma questão inclusiva é somente falar em alguma comunicação ou qualquer questão que se possa trazer em relação a uma pessoa com deficiência. E inclusão não fala somente de pessoas com deficiência, mas fala de todas as pessoas que sentem-se ou estão excluídas. Então, a comunicação, ela precisa contemplar, precisa pensar nessas grandes diferenças que existem, do baixo letramento, das questões de gênero e tantas outras questões que vêm dentro do panorama e do perfil que vem se apresentando na instituição espírita. Nós precisamos prestar uma extrema atenção a tudo isto. Porque uma pessoa sendo com deficiência ou tendo qualquer outro tipo de deficiência ou de diferença, ela não é tão somente a sua deficiência e não é tão somente a sua diferença, mas é um conjunto que está contextualizado. E essas contextualizações precisam ser levadas. E qual é a melhor forma de levar tudo isso, senão o processo de comunicação, a comunicação doutrinária pela palestra pública, a comunicação lá no atendimento fraterno, a comunicação nos grupos de estudo. E aqui nós vamos pensar que dentro dos grupos de estudo nós vamos nos atentar muito em Allan Kardec, quando ele, no próprio Livro dos Espíritos, ele utiliza a expressão que o Espiritismo em breve iria assumir um direito de cidade, um direito de cidadania. Ou seja, isso significa de estar para todos, estar sendo compartilhado por todas as pessoas. Então, nós precisamos romper esses processos e tirar essa timidez e essa insegurança que nós muitas vezes temos de dizer: bom, mas eu não sei fazer. Então, vamos dialogar, vamos conversar. Deste meu lugar solitário, eu não posso pensar que inclusão se faça solitariamente. Ela vai precisar, sim, da participação de uma reciprocidade, de uma corresponsabilização e de um diálogo. E esse diálogo nós precisamos manter dentro das instituições, nas mais variadas estruturas do movimento espírita. Ontem nós ouvimos várias vezes sendo falada a questão da divergência e das diversidades não serem motivos nem de discussão nem de briga, mas ao contrário, era um momento de nós fomentarmos e trazermos e reconstruirmos uma nova concepção. E dentro dessa proposta do próprio Congresso, que é o sonhar, e nós já sonhamos por muito tempo com esse processo inclusivo, agora nós estamos em um processo de construção para viver esse mundo de regeneração. Então, é isso exatamente. A inclusão é este sonhar, é esse construir, é este viver um tempo de regeneração com responsabilidade e com uma informação atitudinal, objetiva, clara, não é? E que nos leve a um processo de mudança. Muito obrigada, Sônia. Vou aproveitar então essa proposta de inclusão para pedir para o Gabriel falar um pouquinho da função integradora da ACSI e de como nós podemos resolver esses conflitos que a Sônia comentava através da interação, esse papel de transversalidade que a área de comunicação social espírita também precisa exercer dentro dos centros espíritas, dos órgãos de unificação, de toda a rede federativa. Vanessa, Tiago, Sônia, amigos que nos acompanham. A questão 799 do Livro dos Espíritos, ela nos traz uma afirmativa muito relevante e muito enérgica, quando os Espíritos nos dizem que a forma de contribuição do Espiritismo para o progresso será a destruição do materialismo. Quando a gente fala de materialismo, ele também é transversal. O materialismo, ele está impregnado na nossa forma de vivência e convivência humana e, infelizmente, disseminado ainda nos mais amplos nichos de experiência da humanidade. O que significa que o desafio de destruir o materialismo
embora o compromisso íntimo de cada um para consigo, ele não pode ser um desafio de uma criatura trabalhando sozinha. Quando a gente fala de superar um modo de vida que desconsidera quem nós somos, que desconsidera que nós não nos resumimos entre um berço e um túmulo, que desconsidera que nós não somos apenas o corpo físico que podemos apreciar. Isso é uma tarefa amplíssima, é uma tarefa contínua, é uma tarefa longa, estruturada, meritória, mas que ela é essencialmente coletiva. E que não vive somente no aqui e no agora, mas é que ela vai perpassando por tudo, não é, Gabriel? Exatamente. Então, quando nós falamos de uma função integradora da comunicação social espírita, isso é, para além de tudo, uma essência de humildade, a fim de evitar o nosso personalismo e o trabalho isolado, e permitir que, reconhecendo-nos como pares, como irmãos, embora diferentes e necessariamente diferentes, numa complementariedade de talentos depositados por Deus e de competências desenvolvidas pelo esforço de cada um, a partir da integração implementada pela comunicação social espírita, nós nos tornamos a organização humana capaz de dar cumprimento na Terra à missão do Espiritismo. Nada mais do que isso, nada menos do que isso. Por isso que nós precisamos olhar uma função integradora como uma premissa inevitável. Eu posso ter sonhos, eu posso ter construções particulares, eu posso ter vivências minhas que são muito belas, mas a destruição do materialismo ou ela é nossa ou ela não será. Perfeito. Né? Meus amigos, nós falamos então para o público em geral, que não conhece a área de comunicação social espírita. Falamos para os trabalhadores da AXE e agora queremos adotar uma outra perspectiva, tendo em vista que todos nós fomos convidados a viver esse mundo de regeneração. Eu pergunto para cada um de vocês, será que cada um de nós espíritas já não deveríamos nos considerar uma peça viva da comunicação social espírita? Todos nós somos uma peça de comunicação em qualquer momento da nossa vida, não só dentro da instituição espírita, mas dentro da sociedade. Nós estamos nos comunicando, não é? Nos comunicando oralmente, de uma forma escrita, utilizando a língua de Libras, não é? Língua de sinal, utilizando as mais variadas formas de comunicação, mas que ela seja a pictografia, o desenho, isso é importantíssimo. Então nós o tempo todo estamos nos comunicando. É um olhar, é um sorriso, é uma fisionomia, é uma forma de sentar-se, de locomover-se. Então isso tudo transmite o nosso interior e também traz do exterior para o nosso interior essa construção que vai nos conduzir cada vez mais a esse mundo de regeneração. Eu gosto muito da perspectiva das revelações da lei divina. A primeira revelação divina ela não se resume às tábuas, aos mandamentos. É o que aquele povo viveu para testemunhar a revelação da lei numa perspectiva mais próxima à justiça. A segunda revelação divina, ela não está apenas nos pergaminhos do Evangelho. É o que os cristãos, nossos irmãos e antecessores, viveram nas sagas desafiadoras do mundo para testemunharem o amor. E a terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela não se resume às obras da codificação e aquelas que lhe complementam. Nós somos a revelação. A minha vida revela o espiritismo, o espelho da minha alma, todos os dias. Na forma como eu vivo as minhas dores, como eu enfrento as minhas fragilidades, como eu supero as minhas limitações a fim de que eu possa ter um esforço que me define como um bom espírita. Então nós somos a comunicação social espírita e nós somos a revelação viva por terceira vez da lei divina. As cartas vivas. As cartas vivas, no dizer de Paulo, né? Somos comunicáveis e comunicativos. É exatamente isso. Concordo com Sônia, concordo com Gabriel, concordo com Vanessa, de que nós somos essas cartas vivas e corroboro aqui da sequência que o Gabriel está colocando, dando a dimensão do que significa ter consciência disso, porque há um esforço que precisa ser feito no sentido de trazer essa informação para o nível consciente, que isso está em Kardec, desde a publicação da primeira das obras fundamentais. Sim. Então a gente está falando de um trabalho que já passou o século e
ainda é um desafio. Nas nossas vivências, na nossa investigação, no contato com o movimento espírita, a gente percebe o quanto essa ausência de uma consciência de responsabilidade comunicativa afeta o nosso trabalho. E aqui eu posso compartilhar um exercício muito pessoal. Sempre que eu me pego me questionando sobre isso, perguntando sobre como viver isso de uma forma mais própria, me lembro e tento me inspirar, guardadas as devidíssimas proporções, naquilo que passaram os pioneiros, naquilo que passou um Spinelli da vida, um Dr. Bezerra de Menezes. Temos muitos bons exemplos. Exato, no Mato Grosso a gente tem a figura de Aristotelino Alves Praeiro, que em 1956 foi fundador da Federação Espírita e que tinha sua casa apedrejada por ser espírita, no contexto do Mato Grosso do século passado. Então não é lícito que eu, espírita do tempo presente, me sinta à vontade para apedrejar outras pessoas, à vontade para incorrer em, enfim, expedientes menos felizes. Para excluir quem quer que seja. Para excluir quem quer que seja. Então é um compromisso de coerência. Ou nos unimos para a destruição do materialismo, ou não seremos os fariseus de ontem reeditando experiências infelizes. Né? Exatamente. Perspectiva mais ampla da comunicação inclusiva, não é? Que sai daquele local que deixa de ser restrita para adentrar a todo mundo, a toda uma vivência, não é? Queridos amigos, nós chegamos, passa tão rápido, é tão gostoso falar sobre o papel da comunicação social espírita. Chegamos ao encerramento do nosso encontro, muito gratos pela presença de vocês, por termos essa oportunidade de conversar, de falar, de esclarecer o público sobre esse papel de difusão dos postulados espíritas, de vivermos essa mensagem para todos e de compreendermos que todos nós somos da comunicação social espírita. Isso é essencial para os trabalhadores do movimento espírita. Então, além de agradecer muito a presença de vocês nesse nosso bate-papo, queremos deixar aí como mensagem final para os nossos amigos que nos assistem, que nos ouvem através dos canais tanto da Fergs Play quanto da Rádio Fergs, que possamos seguir com Jesus, com o maior comunicador de todos os tempos, aquele que marcou, que dividiu o tempo e que deixou a sua mensagem retumbando aí nos nossos corações até hoje, para que possamos construir esse novo tempo junto com ele. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Obrigado demais. Valeu. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau.